professora de História, e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre o segundo governo do Getúlio Vargas. Bom, o Vargas, ele primeiro estava, né? Ele entrou em 30, saiu em 45, ficou o Dutra. Quando o Dutra sai, ele retorna ao poder. Mas ele já retorna dentro dos chamados governos populistas, né, que tem características próximas no sentido de atentar para algumas coisas em relação ao povo, ou manter uma imagem assim populista. Então ele volta com uma forma de fazer governo um pouquinho diferente daquela anterior, principalmente o Estado Novo, que foi o final do primeiro governo dele. Então, esse período, quando ele estava, né, populista, ele foi o exemplo máximo de populismo no Brasil. Sua liderança carismática e empenho na aprovação de reformas trabalhistas que favoreceram o operariado fizeram com que ele fosse aclamado pelas massas. No entanto, alegam alguns que suas medidas apenas fizeram com que os sindicatos e seus líderes se tornassem dependentes do Estado. Então, nesse período, nesse governo, ele vai ser aqui no Brasil o representante máximo do que é um governo populista. Tá? E aí aqui nessa charge tem como se fosse um espelho, e aí ele tá: espelho, existe algum governo mais popular do que o meu? O seu é populista, sim, já democrático. Então, assim, sempre ficam tentando lembrar, primeiro, o passado dele à frente do Estado Novo. Segundo, essa questão dos sindicatos, né, dos trabalhadores, não vendo como tão democrático assim, porque ficava ligado sempre ao Estado. Mas a gente pode pensar esse segundo governo de Vargas como um governo de fato populista. Como que ele volta ao poder? Ele em 46 foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. E aí, enquanto ele estava, né, no poder, vamos dizer assim, ele vai buscando forças para o projeto de poder retornar à presidência. Então vai vendo articulações políticas, fazendo contatos. A UDN continuava sendo a maior força de oposição a Getúlio. Já era anteriormente, e nessa busca dele de volta continuava sendo. Em 3 de outubro de 50, o Getúlio Vargas é eleito por voto direto presidente da República. Então, assim, ele foi pela primeira vez eleito de voto direto, né, votação popular, presidente da República. A eleição foi contestada pelo DN, né, então falou que não poderia, que não ia deixar valer aquela eleição, mas em janeiro o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, vai lá e diplomou o novo presidente. E aí vamos lá, aqui tem uma fala do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai se apresentar nesse período como o principal opositor, tá, a Getúlio Vargas. Ele representando a UDN, mas ficou uma coisa assim, um embate muito pessoal entre Carlos Lacerda e Getúlio Vargas. E aí você vê, o senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Então você vê que tem esse embate, essa questão da UDN muito forte. E aí aqui, ó, tem uma foto mostrando Getúlio Vargas em campanha presidencial. Então ele fez, né, mesmo com essa oposição da UDN, foi tentando tecer uma base política para lançar a candidatura dele. Ele conseguiu e depois ele foi vitorioso. Aqui tem algumas charges, né, falando dessa questão da volta. Aí você vê aqui uma da campanha presidencial dele, que tá: ele voltará, porque em vão há de bramir a vaga de despeito, e vão há de rugir o ódio velho ou novo, mas esse será o candidato eleito pela vontade unânime do povo. Então mostrando assim, o povo quer Vargas. Vale lembrar que no final do primeiro governo deles já tinha surgido o movimento do queremismo, né? Queremos que Vargas continue no poder. E aí aqui tá fazendo essa questão também do que ele vai votar. Olha só, bota o retrato do velho outra vez. Vou mostrar a musiquinha toda, mas isso ficou muito famoso, essa charge do bota o retrato do velho outra vez, dizendo que ele volta nos braços do povo. Então ele saiu,
né? Ele não tinha sido nunca eleito diretamente, mas ele volta pela vontade do povo, nos braços do povo, né? Aí vem todo o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, volta votado pelo povo. Então essa daqui é até a musiquinha que ficou muito, marchinha da época, muito famosa, olha. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Lembrando sempre que trabalhismo era uma das coisas mais, umas questões mais importantes dentro do governo Vargas. Eu já botei o meu, e tu não vai botar? Eu já enfeitei o meu, e tu vais enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Então, assim, essa musiquinha é mostrando aqui, ó, me aguarde que eu volto, e nos braços do povo. Então, assim, como se ele estivesse indo, mas olhando e falando, não, espera que eu volto, não vai ficar assim, não vou acabar assim. Né? E aí Vargas afirmou que voltaria ao poder, não como líder político, mas como líder das massas. E aqui as várias fases do Vargas, né? Chegando até aqui ele com uma arminha na mão, que aí, mas espera. Isso daqui, primeiro ele entrando, porque tiveram várias fases do Vargas. Ele entra primeiro na Revolução de 30, depois ele como presidente, né, que está com a faixinha, depois da Constituição, então ele foi votado indiretamente pela Constitucional. Aqui ele já como líder do Estado Novo, aqui ele voltando, eleito nos braços do povo, e aqui como foi o fim dele. Então assim, Vargas, enquanto esteve ao poder, na frente do poder no Brasil, teve várias facetas, várias formas de se apresentar enquanto líder. Ele entra, né, economicamente, botando a questão do nacionalismo econômico. E aí ele pega um plano nacional de reaparelhamento econômico, ou plano Laffer. O que ele tem? Primeiro ele quer ampliar. Ampliar o quê? O setor energético, a indústria de base. Só para lembrar, gente, indústria de base é aquela indústria, o nome está falando, que vai ser base para que outras possam desenvolver. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a parte de siderurgia, é de base por quê? Porque é o que vai proporcionar, por exemplo, você construir máquinas para que aquelas máquinas sejam utilizadas em outras indústrias. Então é a base do desenvolvimento industrial. Transportes, serviços portuários, agricultura. Segundo ponto, defesa das empresas públicas. Terceiro, criação de um banco de fomento. O BNDES. Banco de fomento é o quê? É um banco que serviria para dar empréstimos, para fomentar que a economia se desenvolvesse. E aí pega a questão do relacionamento Estado e empresários nacionais, tentando fazer uma ligação mais direta que rendesse melhores frutos. Ele vai retornar ao poder econômico, a política econômica nacionalista, visando atacar a exploração realizada pelas empresas estrangeiras. O que ele acreditava? Que tinha uma exploração muito grande das empresas estrangeiras dentro do Brasil e que no governo Dutra isso se intensificou mais, então quando ele chega, isso estava mais forte ainda, e que você devia parar um pouquinho isso e investir na economia nacional. Então foi uma época marcada pela luta ideológica entre dois grupos, conhecida como os nacionalistas e os liberais, que eram popularmente conhecidos como integristas, então de entregar o Brasil, a economia do Brasil para outros. Os nacionalistas, que tinham Getúlio Vargas como grande representante, ele achava que o governo deveria investir em áreas estratégicas como petróleo, siderurgia, transporte e telecomunicações. Então tudo isso deveria ficar a cargo do Estado, deveriam ser estatais. Por outro lado, esses liberais, lembrando que o liberalismo econômico é aquele que prega, né, uma interferência quase mínima do Estado na economia, ou a não intervenção. Aqui conhecido como entreguistas, que era encabeçado pelo Carlos Lacerda. Vê sempre a oposição, Carlos Lacerda, Getúlio Vargas. O governo não deveria intervir na economia, o desenvolvimento deveria apoiar-se nas empresas privadas. Ele já acreditava mais a questão que a gente chama hoje de privatização, né? A gente hoje fala privatização, pegar uma empresa que é do Estado, que é estatal, e tornar-se privada. Mas isso já é uma história que vem desde aqui. Se você deveria criar empresas fortes,
lideradas pelo Estado, ou se não, se você deixaria que as empresas privadas, que o próprio mercado fosse se arrumando. E aí, uma dessas áreas, né, que era pensada se você ia fazer, se ia deixar na mão de empresas privadas ou do Estado, era a questão da exploração do petróleo. Então foi muito forte à época a campanha do Petróleo é Nosso, né, que queria o quê? A construção de uma estatal do petróleo, para você poder fazer uma empresa, né, que tivesse toda essa ingerência sobre o petróleo brasileiro. E aí, essa dúvida. Os entreguistas acham que não, poderia ser privada. Os nacionalistas acham que deveria caber ao governo brasileiro a criação de uma empresa forte para isso. Então, isso daqui é uma foto do comício, ó, o petróleo é nosso, defesa do monopólio estatal do petróleo e contra os contratos de exploração por empresas estrangeiras. Isso daqui, essa campanha do petróleo é nosso voltou à voga. Agora, teve em alta há pouco tempo, questão de 2013, 2014. Por quê? Porque a questão do pré-sal, né? Você descobriu que abaixo da camada da onde era extraído o petróleo, você já tinha, você tinha outra camada que poderia ser explorada. Então teve até comícios na rua falando que o petróleo é nosso, então o pré-sal também é nosso. Isso vem desde essa época discutindo se fica na mão do governo ou se abre para empresas privadas. Dentro do nacionalismo econômico também, o que acontece? Como o presidente que estava à frente era dessa ala, né, nacionalista, acaba que é o projeto que fica mais vitorioso. Então ele cria a Petrobras, que é essa responsável pela exploração do petróleo, e a Eletrobras, que é responsável pela energia. Tentativa de controle de remessa de lucros das multinacionais. Ele tenta fazer um plano, que foi muito mal visto, né, pelos Estados Unidos principalmente, de controlar quanto de lucro as multinacionais poderiam enviar. Vamos pensar assim, por exemplo, o McDonald's. Né? O McDonald's não é uma empresa brasileira. Então, né, por essa lei, o lucro que o McDonald's tivesse no Brasil não poderia ser todo enviado ao seu país de origem, os Estados Unidos. Deveria, só uma parte poderia, o resto ficaria retido aqui. E confronto com os internacionalistas, entreguistas, liberais. Aqui, gente, uma manchete da época, né? O petróleo considerado de utilidade pública. Criado um Instituto Nacional desse produto. Isso em relação à Petrobras. A Petrobras, que viria a controlar da atividade de prospecção e refino de petróleo no país, a Eletrobras, empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica. Então, nessa época, foram as duas mais fortes. A Petrobras ficou por muito tempo, ainda é geradora de grandes lucros ao Brasil, a grande empresa criada aqui enquanto estatal. Então, a gente vai ficando por aqui.